Bom dia, oitavo ano, M1, M2, M3. Hoje nós faremos a correção da atividade de interpretação textual das páginas 70 até 78, né? Exato. Então, primeiro nós faremos a leitura do texto na página 70, tá bom? O campo de jogo da rainha. Todo mundo tá comigo? Vamos acompanhar a leitura? Acorda aí, Ítalo, acorda. Então, vamos lá. O campo de jogo da rainha. Na entrada do jardim havia uma bela roseira, cheia de rosas brancas, que 3 jardineiros se empenhavam em pintar de vermelho. Alice achou aquilo muito esquisito e se aproximou para ver melhor. Quando estava bem perto, pôde ouvir o que diziam. Cuidado aí, 5. Não fique respingando tinta em mim. Não tive culpa. O 7 bateu no meu cotovelo, respondeu irritado. O 7 levantou a cabeça e disse: Muito bonito, 5. Sempre pondo a culpa nos outros. É melhor você não falar nada, disse o 5. Ontem mesmo, ouvi a rainha dizer que você merecia ter a cabeça cortada. Por quê? Perguntou o que tinha falado primeiro. Você não tem nada a ver com isso, 2, disse o 7. Tem a ver sim, disse o 5. Eu vou contar. Foi porque o 7 levou para a cozinheira batatas de tulipa em lugar de cebolas. O 7 deixou cair o pincel e começou a dizer: Bem, de todas as injustiças, quando seu olhar percebeu que Alice os observava, calou-se de imediato. Os outros olhavam em volta e, quando a viram, curvaram-se numa saudação. Por favor, podem me dizer, perguntou ela tímida, por que estão pintando as rosas? Os 5 e o 7 não disseram nada, mas olharam para o 2. O 2 começou a falar baixinho. Bem, senhorita, a verdade é que essa deveria ser uma roseira vermelha, e nós, por engano, plantamos uma roseira branca. Se a rainha descobrir, manda cortar nossas cabeças, sabe? Então, estamos fazendo o que podemos, antes que ela chegue para, nesse momento, o 5, que o tempo todo olhava apreensivo para um lado e para o outro do jardim, gritou: A rainha! A rainha! Imediatamente, os 3 jardineiros se jogaram ao chão, com a cara para baixo. Ouviu-se o som de muitos passos e Alice ficou ansiosa para ver a rainha. Gente, vocês estão acompanhando a leitura comigo, né? Eu tô vendo gente conversando ali no bate-papo para acompanhar a leitura junto comigo. Então, vamos lá. Imediatamente... essa parte já foi. Primeiro, vieram 10 soldados carregando bastões, como o das cartas do naipe de paus. Todos eles tinham a mesma forma dos 3 jardineiros, a de cartas brancas de baralho com as mãos e nos pés nos cantos. Depois vieram 10 cortesãos, enfeitados com losangos, como nas cartas do naipe de ouro. Marchavam de 2 em 2 como soldados. Então foi a vez das crianças reais. Eram 10. Surgiram enfeitadas como soldados. Então, Davi, olha aqui. O quê? Arthur, você não está acompanhando a leitura, Arthur? Eu vou pedir para você ler. Não, então é para acompanhar a leitura junto comigo. Então vamos lá. Depois desfilaram os convidados, reis e rainhas, na maior parte, e entre eles, Alice reconheceu o coelho branco. Falava nervoso, ria de tudo e passou por ela sem olhar. Em seguida, veio o valete de copas. Carregava a coroa do rei numa almofada de veludo vermelho bem vivo. E, finalmente, encerrando o cortejo, vinha o rei e a rainha de copas. Alice ficou em dúvida se devia deitar a cara no chão como os jardineiros, mas não lembrava de ter alguma vez ouvido essa regra quando se tratava de cortejo real. E, além disso, pensou, qual é o sentido de fazer um cortejo se todo mundo ficar deitado com a cabeça no chão e não puder ver nada? Então, ficou como estava e esperou. Quando o cortejo passou por Alice, todos pararam e ficaram olhando. A rainha perguntou com dureza, quem é essa? Página 72. O valete de copas apenas se curvou e sorriu em resposta. Idiota, disse a rainha, erguendo a cabeça impaciente. Voltou-se para Alice. Qual é o seu nome, criança? Meu nome é Alice, às ordens de Vossa Majestade, disse muito educada. Mas para si mesma completou. Ora, são apenas um baralho de cartas, não preciso ter medo deles. E quem são esses? Perguntou a rainha, apontando para os 3 jardineiros deitados perto da roseira.
Como estavam de costas, o desenho da parte de trás das cartas de baralho é sempre igual. Ela não podia dizer se eram jardineiros, soldados, cortesãos ou 3 dos seus filhos. Como é que eu vou saber? Disse Alice, surpresa com a sua própria coragem. Não tenho nada a ver com isso. A rainha ficou vermelha de raiva. Encarou-a como uma fera e começou a gritar. Cortem a cabeça dela! Cortem a... Bobagem, disse Alice, falando alto e decidida. A rainha calou. O rei pôs a mão sobre o braço de sua real esposa e disse suavemente. Reflita, querida. Ela é apenas uma criança. A rainha, ainda furiosa, afastou-se e ordenou ao valete. Desvire esses 3. O valete, com cuidado, desvirou com o pé os 3 jardineiros. Levantem! Soou estridente a ordem da rainha. De imediato, os 3 jardineiros deram um pulo e começaram a se curvar em reverências ao rei, à rainha, às crianças reais e a todo mundo. Parem com isso, vão me deixar tonta, gritou a rainha. Virou-se para a roseira e perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? No desejo de agradar a vossa majestade, disse o 2, ajoelhando-se muito humilde. Estávamos tentando... A rainha, que já tinha examinado a roseira, disse, estou vendo, cortem a cabeça deles. E o cortejo foi em frente, deixando para trás 3 soldados com a missão de executar os infelizes jardineiros, que correram em direção a Alice buscando proteção. Vocês não serão decapitados, disse Alice, enquanto escondia os 3 num grande vaso de flores que encontrou por ali. Os soldados procuraram pelos 3 jardineiros por um tempo, e como não os encontraram, calmamente seguiram o cortejo. As cabeças já foram cortadas? Gritou a rainha. As cabeças já rolaram como quis vossa majestade? Gritaram os soldados. Muito bem, joga croquet. Croquet é um esporte praticado com bolas de madeira e tacos. Vocês conhecem? Eu nunca tinha ouvido falar. Não. Então, a rainha perguntou, né? Muito bem, joga croquet? Os soldados calaram e ficaram olhando para Alice, porque era evidente que a pergunta era para ela. Sim, gritou Alice. Venha então, rugiu a rainha. Alice foi junto, imaginando o que ainda poderia acontecer. É um belo dia, não? Disse uma voz tímida perto dela. Era o coelho branco, que olhava ansioso para o rosto de Alice. Muito bonito, ela concordou. Onde está a duquesa? Sim, não fale nisso, sussurrou o coelho. Medroso, o coelho olhou para os lados, ficou na ponta dos pés, aproximou a boca do ouvido de Alice e cochichou. Ela foi condenada à morte. Por quê? Que pena. Foi isso que você disse? Não acho nenhuma pena, não. O que eu disse foi por quê? Ela deu um soco na orelha da rainha. Então, aqui, esse texto é um trecho... ainda falta mais um pouco. Página 74 agora. Gente, eu não vou... Eduarda Cailane. Tá. A Alice deu um gritinho e começou a rir. O coelho, sempre assustado, murmurou. Fique quieta, a rainha não pode ouvi-la. Sabe o que houve? A duquesa chegou atrasada e a rainha disse. Cada um para o seu lugar já, trovejou a rainha. Todos dispararam a correr em diversas direções, tropeçando uns nos outros. Mas em minutos estavam todos a postos e o jogo começou. Alice pensou que nunca em sua vida tinha visto um campo de jogo de croquet tão esquisito. Era cheio de valas e montes. As bolas eram ouriços e os tacos flamingos. Para formarem arcos, os soldados ficavam curvados com as mãos e pés no chão. A maior dificuldade de Alice foi encontrar um modo de manejar o flamingo. Como ele se encolhia, ela conseguia segurá-lo sobre o braço com certo conforto. Mas quando queria dar uma tacada no ouriço com ele, a ave esticava o pescoço, virava a cabeça e olhava para ela espantada. Ela não aguentava, tinha crise de riso. Quando finalmente acertava a posição do flamingo e se preparava para dar a tacada, o ouriço já tinha se desenrolado e ido embora. Como se não bastasse, havia sempre uma vala ou um montinho impedindo que sua bola rolasse. E os soldados, curvados para fazer os arcos, estavam sempre se movendo, caminhando, abandonando o lugar deles no campo. Logo, Alice concluiu que esse era, de fato, um jogo muito difícil. Todos jogavam ao mesmo tempo, sem esperar a vez. Discutiam sem parar e brigavam na disputa por ouriços. A rainha, furiosa, batia o pé e gritava a cada minuto. Cortem a cabeça dele! Ou cortem a cabeça dela!
A Alice começou a ficar apreensiva. Na verdade, ela ainda não tinha tido problemas com a rainha, mas sabia que isso podia acontecer a qualquer momento e pensava: e então, o que será de mim? Adoram cortar a cabeça dos outros por aqui. Até surpreende que ainda haja alguém vivo. Esse texto, gente, ele é um texto do livro Alice no País das Maravilhas. Alguém já leu esse livro? Vocês já leram? Não, eu não. Quem não leu ainda, é uma excelente oportunidade, porque é um livro muito legal. Quem gostou aí desse trechinho do livro? Professora, eu não copiei o texto. Não era preciso copiar o texto, não, Esther, tá? Tá tudo certo. O texto não precisava copiar, não, senão você não ia nem ter tempo. O texto é gigante, né? Era só as atividades. Quem não tem apostila, faz o registro das perguntas e respostas no caderno, tá bom? Mas não precisa copiar o texto. E aí aqui vem as primeiras perguntas de interpretação oral que nós faremos e eu quero a participação de vocês, hein? Como sempre. Vamos lá. Após a leitura do texto, suas suposições acerca do encontro com a Alice e com a rainha se confirmaram? Porque lá, antes de iniciar o texto, ele pergunta, né? Como você imagina que vai ser o encontro entre a personagem da Alice com a rainha? Só de ler o título do texto, que é o campo de jogo da rainha. Vocês acharam que ia ser um encontro tranquilo, que ia ser um encontro difícil? Quem já conhecia a história sabe como a rainha é, né? E não é difícil conhecer essa história, porque tem os filmes, tem vários filmes de Alice no País das Maravilhas, tem quadrinhos. Essa é uma história antiga, né? Uma história que as pessoas já fizeram várias versões, então não é difícil conhecer e saber que essa rainha ela é muito difícil, né? Quem aqui pelo menos já conhecia essa história? De filme, de algum outro livro? Você já viu o filme, Ítalo? Uhum. E o filme é ótimo, o filme é excelente. Ano passado, minhas meninas fizeram uma apresentação de balé, coisinha mais bonitinha, e foi sobre essa história. E o tempo inteiro a rainha só falava: cortem as cabeças, que era só o que ela sabia falar. Eu vi os dois filmes, são filmes excelentes, né? Inclusive, indicação para todo mundo. Beleza. E sobre o desafio feito a Alice pela rainha? Você acertou? Chegou perto? Lá no início perguntava, né? Vocês fizeram uma suposição que foi correta ou não? Vocês acharam que a história ia ser aquilo que vocês imaginavam? E aí, Giovana? Eu acho que errou. É porque às vezes a gente tem uma outra impressão, principalmente quando se fala de rainha, né? A gente tem uma impressão diferenciada, uma coisa mais social e tal. O que as situações apresentadas no trecho lido, que foi esse texto que nós lemos, despertaram em você? O que mais chamou a sua atenção? Vocês gostaram desse trecho que a gente leu? É o trecho só no momento em que a Alice conhece a rainha, né? É o momento em que ela está lá conversando com os jardineiros, ainda sem conhecer a rainha, só de ouvir falar dela. De repente a rainha chega e ela a conhece. É somente esse trecho. O que vocês acharam? Deu vontade em vocês de ler o livro? De saber mais dessa história para quem não sabia? Sim, né? É bom. Caso vocês tenham interesse, leiam o livro, porque o livro é muito, muito, muito bom. Vale a pena, viu, Isabel? Deixa eu ver aqui o que o Davi falou. Peraí, Davi. Minha mãe fica pegando no meu pé para eu deixar as tarefas em dia. E ela tá certa, né? Ela está correta. Eu concordo com sua mãe. Até porque eu nem faço muita tarefa, gente. Eu sou uma pessoa tão tranquila, não é? Mas o outro professor passa um monte. Então, tem que fazer tudo. Então, vamos lá. Mudando de assunto, não. 4. Em sua opinião, que outras aventuras Alice vivenciará na continuação dessa história? Para quem já viu o filme, sabe que tem muitas outras aventuras que a Alice vive dentro desse mundo, né? No país maravilhoso da Alice. Daniel falou, principalmente, que na maioria das vezes o livro é melhor do que o filme. Eu não diria melhor ou pior. São tipos de artes diferentes. O livro ele tem as suas características e o filme tem as suas características. Todos eles são expressões artísticas com suas qualidades e com seus defeitos. Então, eu não diria que um é melhor do que o outro. Eu acho que um complementa o outro. Eu acho que é importante a gente ler o livro, ver o filme, para poder entender as diferenças dos gêneros e tal. Contém mais detalhe o quê? O livro contém mais detalhe? Pode ser.
A não ser que o livro contenha mais detalhe, né? Mas, em compensação, o filme pode ter todo um trabalho visual. Tem um último filme, eu não sei que ano que foi que surgiu, acho que tem aqui na frente, 2010. Inclusive, a gente vai ler uma resenha crítica sobre ele. O filme de 2010, que é um filme com uma produção, assim, mega, né? Um super figurino, um super... Enfim, que deixa o filme bem bonito também. Beleza. Então, vamos agora para a parte interpretação escrita. Número 1. O trecho do texto lido é um episódio da novela Alice no País das Maravilhas. Identifica os seguintes elementos narrativos que a compõem. Quem é a protagonista, a antagonista e os personagens secundários? Primeiro, quem que é a protagonista desse texto? Nós lemos. Alice. Alice. Alice é a protagonista, certo? Muito bem. Daniel, e quem foi que falou que eu não vi quem foi que falou? A Esther. E quem que é a antagonista? O que é ser antagonista? É aquela que é o lado ruim, né? O lado oposto da protagonista. É a rainha. A rainha? Exato. A antagonista nesse caso aqui é a rainha. É ela que traz todo esse medo, essa ansiedade, todo mundo com medo dela e tal. E quem são os personagens secundários? Qual página? Tô perdida, Giovana. Eu comecei a corrigir a Eu página. acho que é o coelho, não é? Eu não entendi o que vocês falaram. O coelho? O coelho é um personagem secundário. Qual mais? Os bichinhos lá Os jardineiros, as crianças, os soldados, o rei, as cartas, o corte, o coelho, o ouriço, o flamingo. Todos esses personagens que aparecem. São vários personagens mesmo, né? O chapeleiro. Mas o chapeleiro, o chapeleiro, Davi, ele é um personagem também dentro do conto. Mas ele não aparece dentro desse que a gente leu. Tá? Então, como aqui está perguntando em relação ao texto que a gente leu, esse não vai entrar. O chapeleiro não vai entrar. Vai entrar só os que apareceram nesse trecho que nós lemos, tá bom? O rei também é secundário, né, Davi? Ou, né, Daniel? Desculpa. Isso mesmo. Aí está perguntando, qual espaço onde ocorrem os fatos narrados? Onde ocorrem os fatos narrados? Primeiro, a Alice está em um jardim. Eu não sei se é o jardim do castelo, mas ela está em um jardim. É, porque tem as flores, né, a roseira. Então, eu tenho o jardim do castelo. E onde mais? Para onde que eles vão? Porque aí a rainha vai e chama a Alice para jogar. Primeiro é no jardim, depois é no campo de jogo. Isso. Depois... jardim de água. É só os dois. Primeiro é no jardim, que é onde ela encontra os jardineiros, tem um encontro com a rainha. E depois eles vão para a quadra de jogos, né? No campo de jogo do croquet. Croquet, eu não conheci esse jogo. Deve ser 7 horas, né? Oi? Deve ser uns 7 pontos, né? João Pedro, eu não entendi o que você falou. Croquet, parece croquet. Parece croque. Beleza. Gente, qual que é o tipo de narrador do texto? Eu tenho um narrador que é personagem, em primeira pessoa, ou eu tenho um narrador observador, em terceira pessoa? Narrador. O Daniel acha que é o narrador observador. Todo mundo concorda com o Daniel? Sim. Sim, né? Ele está narrando uma história que ele está vendo. Ele não está participando daquela história. Então, ele é um narrador observador. Ou narrador em terceira pessoa, tá bom? Isso. Quem respondeu aí que eu não vi. Mas foi o João Pedro, né? Quando os fatos ocorreram e quanto tempo duraram? Eu tenho clareza sobre quanto tempo durou todo o acontecimento que nós lemos? Não, eu? Parece que é um dia só, por causa que não falou que tinha noite, não falou nada. Isso. A sua suposição está bem clara, Ítalo, isso mesmo. Eu não tenho exatamente o tempo que se passou, mas eu posso deduzir que foram horas, né? Não passaram dias, não passaram nada, foram questões de horas. Fala, João Pedro. Não. Beleza. Todo mundo concorda com isso? A gente não tem como definir o horário certinho, mas eu vou numa suposição ali que foram questões de horas, né? Dentro do mesmo dia, como disse o Ítalo. Muito bem, então indo para a página 76, então.
Número 2. Nesse trecho do episódio, acontecem fatos engraçados, inusitados e muito distantes da realidade humana, pois não parecem verdadeiros. Que elementos do texto ajudam a compor esse clima de fantasia? Então, a gente está lendo um texto que a gente sabe que é uma fantasia. Ele não é real, mas por que ele não é real? Qual que é o elemento que está dentro desse texto que me faz perceber que ele não é um texto... Porque, sim, Pode falar. porque são cartas que falam, coelho que fala, conversa com as pessoas, coisas que não acontecem na vida real. Exatamente. O fato dos jardineiros estarem pintando as rosas é bem fantasioso, porque a gente sabe que se a gente tacar tinta na rosa, ela vai morrer, né? Os soldados sendo cartas de baralho, todos eles sendo cartas de baralho. Outra coisa, o jogo de croquet com flamingo e ouriço. Completamente fantasioso, né? O que mais? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Todo mundo concorda com a Esther? Todo mundo respondeu da mesma forma? Sim. O coelho falante, né, Felipe? É uma coisa bem fantasiosa. Embora, às vezes, eu gostaria que meus cachorros falassem. Ia ser tão bom, né? Sabe o que eles estão pensando? Nossa, né, pessoa? O cachorro falando assim, eu quero comer, velho. Vai deixar sozinho de novo. Eu não acredito. Pensou? Olha aqui, ó, para isso, saiu. Espera só esse bobão abrir o portão que eu vou vazar de uma vez. Vou vazar. Eu quero aprender esses moleques de bicicleta aí. Nem bicicleta. Vou pegar. É hoje que eu pego aquele bicicleteiro. Tá, então vamos continuar. Letra B. O que permite a existência desse clima de fantasia nessa narrativa? O que vocês acham que permite esse clima? Ele vai descrevendo o que está acontecendo. Fala, Ícaro. A história? Não, calma aí. Tá no meio do clima, né? Não, mas você tá certo. A história por si só, ela traz esse clima de fantasia, porque ela traz questões que a gente precisa imaginar um cenário que não existe. Concorda? Porque não existe esse cenário, não existe uma rainha de cartas, não existem soldados de cartas, não existe um coelho. Isso faz o quê? Faz com que a imaginação da gente precise ser ativada, né? Vocês precisam usar a imaginação de vocês para poder entender a história, o contexto. O que não acontece no filme, tá vendo? O filme já dá a imagem pronta. No livro, não. No livro eu preciso imaginar aquela situação. Eu vou colocar no mudo aqui, tá bom? Mas se vocês precisarem falar, vocês ativem o áudio. 3. No início do texto, com a chegada da rainha, os jardineiros curvam-se até o chão a ponto de não serem identificados. Esse comportamento revela o quê? O que vocês acham que esse comportamento revela? Uma relação de autoritarismo da rainha e de submissão dos jardineiros, uma relação de ousadia da rainha e de atrevimento dos jardineiros, ou uma relação de afeto da rainha e de prepotência dos jardineiros? Qual que vocês marcaram? Primeira. A primeira, né? A rainha é extremamente autoritária e os jardineiros são muito submissos, tanto que eles estão pintando a rosa para agradar ela. Eles nem olham para a cara dela, eles logo se jogam no chão como uma forma de submissão. Todo mundo marcou a primeira? Alguma dúvida nessa? Qualquer dúvida vocês falem, tá? Às vezes eu vou muito rápido, vocês podem falar. Professora, para um pouquinho, vamos devagar. 4. No texto, é possível perceber em Alice atitudes de irreverência e de ousadia. A Professora. ponte em que... Oi. A senhora poderia repetir, então, a 2 para mim, que eu não entendi ela? 2 não, a B. É, a B da 2. A B da 2 está perguntando o que permite a existência desse clima. O que permite a existência desse clima? Aí o Ítalo até falou, a história em si. A história em si precisa da imaginação de vocês para que ela tenha um sentido. Então, o que contribui? O que permite a existência desse clima? A história, o fato narrado, a forma como ele é narrado. Tá bom? Tá, obrigada. A forma que a gente... Ó, vocês viram que nossa aula já está quase acabando, né? 10 minutinhos. Todo mundo E vai respondeu a 2 e a 3.
Tô na 4 ainda. Eu sabia que não ia dar tempo. Então, vocês já têm o código aí da segunda aula. Se essa aqui encerrar, eu já vou correr para poder abrir a outra, tá bom? Beleza. Aí tá perguntando, em que momentos ocorre isso do trecho lido? Em que momentos a Alice tem atitudes de reverência e ousadia? Quando Passa, ela não né, se Gabi? curva para a rainha. Quando ela não se curva para a rainha, é o primeiro momento, né, Pedro Henrique? É o primeiro momento que ela tem é de não se curvar. Ela vê todo mundo se curvando, ela fala, eu não vou curvar. Depois ela responde à rainha. Além de não se curvar, ainda tem mais depois dessa, né, Arthur? Porque além de não se curvar à rainha, ela depois responde à rainha. Ela critica a rainha, tanto na cabeça dela quanto na fala. Então ela é bem ousada, né? A hora que ela fala assim, como é que eu vou saber? Não tem nada a ver com isso. Isso aí é um ato de ousadia dela, né? Mas o mundo é dela, professora. Hã? Mas o mundo é dela. Então. Mas é porque até esse momento ela não sabe que o mundo é dela. Né? Ela tá estranhando. Para ela não sabe o que ela tá fazendo ali. Ela só foi atrás de um tal de um coelho. Para quem conhece a história, ela foi dormir debaixo de uma árvore. De repente ela encontra o coelho falante e corre atrás dele. E entra nesse mundo de Alice. Né? Então, Mas aquela rainha também é muito folgada, professora. Aquela rainha também é muito nós temos uma folgada. rainha aí bastante autoritária, né? Sem nenhum tipo de afeto. Que quer cortar a cabeça de todo mundo. Sem tem nada de democrático, né? Então, Letra B. Se a Alice tivesse outro tipo de comportamento, a história teria o mesmo efeito para o leitor? Vocês acham que se a Alice, por exemplo, ela tivesse sido submissa como foram os jardineiros, vocês acham que a história seria a mesma para nós? não mesmo. Seria só uma continuidade daquele mundo, né? É a Alice que vem com seu tom de ousadia, muda toda aquela situação que está acontecendo ali. Porque a rainha não está acostumada, né? Todo mundo se debruça, todo mundo obedece ela, todo mundo tem medo de ser decapitado. E chega a Alice demonstrando que não tem medo nenhum de nada. Ai, que gostinho, Esther. Que gostoso. Então, vamos lá. 5. Alice não teve sua cabeça cortada como havia sido ordenado pela rainha. O que vocês acham que evitou? Lá no texto fala o que foi que evitou que a Alice tivesse a cabeça cortada. Quem foi que conseguiu evitar isso? O rei. O rei, né? Mulher chata, né, Arthur? Chata mesmo. Tudo pra ela. Corta a cabeça, corta a cabeça, corta a cabeça. Olha, gente. Conheço gente assim na atualidade, viu? Tem muita gente aí, inclusive no governo, que tá mais ou menos assim. Quem não concorda com ele é eliminado. Então, vamos lá. Então, vocês acertaram. A intervenção do rei. Então, o que aconteceu para que a Alice não tivesse a cabeça cortada? O rei interviu e não deixou que a rainha cortasse. Disse que era só uma criança, né? Ele argumentou assim, rainha, é só uma criança, só um bebezinho. Falta 3 minutos. A senhora já vai fechar para abrir a outra? Não, faltam 6. Não, vou continuando aqui. A hora que essa aqui acabar, eu abro a outra, tá? 6. Releia o seguinte trecho do texto. Peraí, deixa eu só um instantinho. Pronto, voltei. Número 6. Releia o seguinte trecho do texto. E o cortejo foi em frente, deixando para trás 3 soldados com a missão de executar os infelizes jardineiros, que correram em direção a Alice buscando proteção. Vocês não serão decapitados, disse Alice, enquanto escondia os 3 num grande vaso de flores que encontrou por ali. Os soldados procuraram pelos 3 jardineiros por um tempo, e como não os encontraram, calmamente seguiram o cortejo. As cabeças já foram cortadas, gritou a rainha. As cabeças já rolaram como quis Vossa Majestade, gritaram os soldados. Letra A. Por que os jardineiros correram até a Alice? O que a menina passou a representar para eles? Todo mundo obedecia a rainha. Todo mundo abaixava a cabeça, né? O Daniel está escrevendo, para se proteger da rainha, um meio de proteção da rainha. Mas por que eles viram na Alice uma pessoa que podia protegê-los da rainha? Sim, Porque ela tinha Porque ela audácia de foi enfrentar a a única que teve rainha. coragem de afrontar a rainha. Pedro Henrique Isso, falou, né? ela foi a única que teve coragem de enfrentar a rainha. Gabriel ia falando. Fala, Gabriel. Não, é isso mesmo, professora. Ela foi a única que teve coragem. E por ter coragem, o que os jardineiros pensaram? Opa, pera lá, essa aí também pode me defender. Né? Deve ser.
Então, como ela enfrentou a rainha, eles viram nela uma possibilidade de socorro, né? O pessoal está perguntando aí, tem essa semana que vem e depois é férias. Descanso. Aí é bom para quem não fez as atividades anteriores, pode colocar tudo em um dia, tá? Não, hoje eu não vou passar tarefa, hoje eu só estou corrigindo essa, tá? Aleluia! Então vamos continuar a correção, gente. Vamos continuar a correção. Letra B. Por que os soldados disseram que tinham cortado a cabeça dos jardineiros, mesmo sem ter sido feito? Por que vocês acham que os soldados disseram que tinham cortado a cabeça dos jardineiros, mas não tinham cortado? Porque senão eles corriam o risco de perder a deles? Com certeza, né, Daniel? Porque eles não querem se indispor com a rainha, né? É isso mesmo. Não, Caio, não fala assim não, tá? Deixa todo mundo participar, tá tudo certo. Então, todo mundo entendeu essa B, né? Por que os soldados falaram que tinha arrancado? Para não terem as próprias cabeças arrancadas também, né? Para não mostrar para a rainha que a ordem dela tinha sido desobedecida. Então, vamos lá. Letra C. Tal atitude deixa em evidência alguns comportamentos recorrentes, tanto da rainha quanto dos soldados. Qual que é essa evidência? Quando... Gente, vamos voltar aqui para a aula. Vamos parar com essa briga interna aí no bate-papo. Vamos voltar, tá? Vamos voltar. Foco aqui, ó, no que é importante, na tarefa. A atitude deixa em evidência o quê? Que existem comportamentos recorrentes entre o soldado e a rainha. Qual que é esse comportamento recorrente? O que vocês acham? Vocês acham que todas as vezes que a rainha mandou cortar as cabeças foram cortadas? Não foi. Não, né? Porque possivelmente não existiria nem ninguém vivo se todas as cabeças tivessem sido cortadas. Ela manda cortar por qualquer coisa. Então, o que demonstra, o que essa atitude deixa em evidência? Que às vezes a rainha manda cortar a cabeça, mas nem sempre as cabeças são cortadas. Porque os próprios soldados sabem que é uma excentricidade da rainha. Concordam? Vocês concordam com isso? Por que ela mandava cortar as cabeças? É porque a rainha era autoritária. Ela achava que quem não concordasse, não obedecesse às ordens dela, ela podia mandar cortar. Cortar a cabeça. Só que o que ficou claro é que os soldados obedeciam a cabo? Faziam exatamente o que ela mandava? Não. Não, né? Porque senão não tinha ninguém vivo mais por lá, né? Cortar a cabeça. Gente, eu não silenciei só você não, Gabriel. Eu silenciei todo mundo. É porque se eu for silenciar um por um, eu tô enrolada. Aí, como tava tendo um barulhinho ali, eu fui lá e coloquei mudo para todo mundo. Mas na hora que for falar, é só ativar o áudio, tá bom? Vamos para outra aula? Vamos para o outro código? Falta um minutinho. Bora, vou sair e entrar na outra. Fala, Arthur. A B para mim? Vou sair aqui, então. Você quer que eu repita a B? Deixa eu repetir a B, então, para o Ítalo. Ítalo pergunta, por que os soldados disseram que tinham cortado a cabeça do jardineiro, mesmo sem terem feito? Porque nem sempre eles obedeciam a ordem de cortar a cabeça, porque era algo exagerado da rainha, né? Era uma atitude tão recorrente e comum no dia a dia da rainha que eles até ignoravam algumas ordens. Certo? Pode sair? Pode. Agora eu vou ativar o outro, tá? Beleza. Vou sair, tchau. Tô esperando vocês, hein? Ah. Então tá.